Capítulo 5. Obediência desde a nascença. Corrige o teu filho e ele te fará descansar e dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17. Lini ficou impressionada com esta pequena história, mas logo tornou a perguntar. Mas uma criança não quer ficar deitada. Chora, portanto precisamos pegá-la. Os filhos da senhora não choravam? Muito bem, Lene, disse Dona Amélia, assentando-se ao lado de sua sobrinha. Tua pergunta vem a tempo porque posso, por meio dela, dar-te um ensino de maior importância ainda. Ora, diga-me, deve uma mãe dar uma criança tudo o que ela quer? A mãe bondosa fará assim, disse Lene. Mesmo se uma criança quer uma faca, veneno ou outra coisa qualquer que lhe faça mal? Insistiu Dona Amélia. Ah, isso não, já se vê, disse Lene. Ora, criá-la nos braços não é uma coisa boa. É muito melhor para ela mesma ser criada deitada no berço. Não dará a mãe bondosa as melhores coisas a seu filho? Perguntou Dona Amélia. Perfeitamente. Mas e se ele chora? Retruquiu Lene. Ora, Lene, porventura Deus nos dá tudo o que queremos? Não nos deixa ele, às vezes, chorar? Tu mesma querias ter uma filhinha e me disseste que oraste muitas vezes por isso. E Deus te deu um menino. Se Deus não nos dá sempre o que queremos ou o que pedimos, ele deixa de ser bondoso? Não, ele é sempre bondoso, mas sabe melhor o que nos convém. E a mãe sabe melhor do que o recém-nascido o que lhe convém? Respondeu Dona... tá, uma afirmação. E a mãe sabe melhor do que o recém-nascido o que lhe convém, respondeu a tia Amélia. Os tratos de Deus para conosco e os nossos para com nossos filhos são muito semelhantes. Chamamos a Deus nosso Pai e Ele é o exemplo para todos os pais humanos. Como Ele trata seus filhos, assim mesmo devemos tratar os nossos. Vemos na Escritura como Deus exige a obediência de seus filhos, como Ele quer que sigam a sua vontade e não a vontade deles próprios. Como Ele repreende e até castiga aos que fazem o mal, e como recompensam e abençoa o que fazem o bem. A mãe crente deve examinar as Escrituras para acertar com os métodos de Deus e seguir um exemplo tão bom. Estavas ansiosa e um tanto duvidosa mesmo sobre como poderias criar este menino de maneira que agradasse a Deus. Não poderás fazer melhor do que procurar os ensinos dele sobre o assunto e seguir o exemplo de nosso grande e bondoso Pai do céu. Olhemos um pouco nas Escrituras. Aqui em Efésios 6:1, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ora, o primeiro dever de uma mãe é ensinar a seus pequenos a obedecer. É uma grande lição que não encontra apoio na natureza humana, e muitas crianças custam muito aprendê-la. Mas a mãe não deve ficar desanimada. Antes deve pedir a graça de Deus para prosseguir pelejando para ensinar a seus filhos que Deus exige a obediência aos seus pais. Mas não se pode ensinar tal lição a uma criancinha que ainda não sabe falar e não pode andar, disse Lene. Tenho que esperar até ela ter mais idade. Não é assim? Não, respondeu a tia Delene com firmeza. Não é assim, não.
Quanto mais idade tiver a criança antes de começar a aprender a obedecer, tanto mais difícil será ensinar-lhe tal coisa. A mãe precisa começar com esta lição logo nos primeiros dias de vida do pequeno. O que quer dizer obedecer? Geralmente significa alguém fazer a vontade de outra pessoa e não a sua própria. A criança que obedece é a que faz a vontade de sua mãe. Faz o que ela quer, o que ela manda. Talvez o pequeno está querendo fazer o contrário, mas a sua mãe mandou, e para lhe obedecer, ele precisa fazer o que ela quer e não o que ele deseja. Até hoje, o teu menino tem estado muito sujeito à nossa vontade, pois ele é apenas um recém-nascido. Logo, porém, ele ficará mais esperto, e virá talvez o tempo quando tu fores deitá-lo, como de costume, depois de amamentado. Ele não quererá dormir, e chorará para que pegues outra vez. O que irás fazer? Lene ficou calada. Ela bem sabia que a sua vontade seria pegar o menino e balançá-lo nos braços, mas tal resposta, pensava ela, poderia desagradar a tia. Por isso, nada respondeu.